Olá, boa noite. Em resposta à comissão da Câmara que aprovou propostas para limitar a atuação do Supremo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que não se mexe em instituição que funciona. No Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, o presidente Lula sanciona a lei que aumenta a pena de feminicídio para até 40 anos. E você vai ver também. 5 anos depois, Paulo Cupertino, acusado de matar ator de Chiquititas, e os pais dele vai a júri popular. Filha de Cupertino e principal testemunha de acusação depõe. O terceiro voo com repatriados do Líbano pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Dessa vez, o avião da FAB trouxe 218 resgatados. O avião trazendo os brasileiros decolou de Beirute ontem. Hoje pela manhã, familiares já aguardavam a chegada da aeronave. E quem que você veio buscar hoje aqui? Quem que você está aguardando? Minha sobrinha, os 2 filhos e minha cunhada. E 2 irmãos ficaram lá. Parentes, muitos parentes ficaram ainda lá. Vendo que você está bastante emocionada, qual que é a sensação nesse momento? E viu, né? Estavam todo dia sem dormir, sem bomba por cima, ouvindo bombardeios direto. Quem que a senhora está aguardando? Minha irmã e meus sobrinhos. Eles moram lá no Líbano? Eles estavam aqui, foram para tentar ficar, né? Mas aí teve que voltar de novo. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou aqui na base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo, exatamente às 8h20 da manhã desta quinta-feira, trazendo a terceira leva de brasileiros resgatados do Líbano. São mais 218 passageiros que se juntam aos quase 500 que já haviam sido repatriados. A intenção do governo é retirar pelo menos 3.000 brasileiros da região de conflito. Na chegada ao Brasil, um misto de emoções. O alívio por ter sido salvo e a tristeza por ter deixado histórias e pessoas queridas para trás. Meu marido ficou lá, né? É muito triste ver o Líbano, né, virando um deserto, né, pelos bombardeios e pessoas sem suas casas. Eu moro no Líbano já faz 5 anos. Essa é a primeira guerra que eu vivo no Líbano. Eu perdi minha casa no sul do Líbano, foi destruída. Eles estavam bombardeando muito perto da minha casa, que fica ao norte de Beirute. A aeronave que trouxe os brasileiros também levou 491 quilos de medicamentos para o Líbano, além de 7 toneladas de remédios e insumos hospitalares. E para quem chega, fica também a gratidão. Bem diferente de toda a vida. A viagem foi maravilhosa, pessoal, maravilhosíssimo. Jamais eu verei meio mundo, mas tratamento bem, bom. Mas como este tratamento, impossível, não tem. Vamos ver agora como fica o tempo aqui no Brasil. O Igor Silveira traz as informações para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Como é que fica a sexta-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, sexta-feira tem previsão de chuva assim, em grande parte do país. Olhando aqui neste mapa, a gente vê o satélite que tem movimentação de nuvens carregadas em todo o centro-oeste, no sul e também em pontos do sudeste. É exatamente por isso que amanhã o mapa vai ficar exatamente assim, olha, quase todo verde no centro-sul do país, porque tem previsão de chuva assim. No Paraná, em Santa Catarina, a chuva é mais forte e volumosa. Agora, no Rio Grande do Sul, essa chuva é mais isolada. Na capital paulista, não esquenta muito. Os termômetros amanhã começam na casa dos 18 graus e a máxima não passa dos 26. A mesma máxima vale para o sábado, mas a partir do domingo cai bastante, viu? Não passa dos 21 graus. Na segunda-feira pode chegar na casa dos 25, mas também tem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a sexta-feira vai ser com tempo abafado, tem previsão de chuva em pontos isolados, bastante ventania no litoral e os termômetros podem chegar aos 30 graus. Belo Horizonte, 28 graus, também com previsão de chuva forte, Vitória no Espírito Santo, 27. No Nordeste, sol, calor e tempo quente, não tem previsão de chuva por lá. Só que a instabilidade, ela ainda se mantém na região norte e também no centro-oeste. Só que nessas regiões as temperaturas ainda continuam altas. Olha, os termômetros podem chegar na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. No centro-oeste, 35 em Cuiabá. Agora, no sul do país, por causa da frente fria, a máxima não passa dos 22 graus amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo.
Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Apesar do calor aí, né, do centro para o norte, como é bom ver esse mapa verdinho, depois de tanto incêndio, queimada, secura, assim, a umidade voltando. Obrigada, querido. Até amanhã. No programa É Notícia desta noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista José Graziano da Silva, diretor-geral do Instituto Fome Zero. Graziano enfatizou que cerca de 20 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. Hoje, no Brasil, está bem melhor do que esteve até o final da pandemia. Até 2022, o Brasil tinha cerca de 70 milhões, segundo as estatísticas da FAO, de pessoas passando fome. 1 de cada 3 brasileiros, né, estava em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é quando o sujeito não sabe se vai ter dinheiro para comer, se vai ter alimento para comprar, se vai poder alimentar a sua família. Hoje nós estamos trabalhando com um número de cerca de 20 milhões, em torno de 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Ainda é alto porque é 10% da população, né, Graziano? Ainda é alto porque é 10% da população. Fala pra gente, Graziano, qual que é o retrato da fome no mundo hoje? Quantas pessoas passam fome no mundo e o que uma aliança global contra a fome e a pobreza poderia fazer? Kennedy, hoje a estimativa da FAO é que aproximadamente 750 milhões de pessoas no mundo passam fome. E o problema não para aí, porque tem que somar isso os milhões de pessoas obesas, que hoje passam de 1 bilhão de pessoas no mundo obesas. Ou seja, que se alimentam mal e por conta dessa má alimentação tem uma série de problemas de saúde, de locomoção, etc. Então, o problema da alimentação, da segurança alimentar, está se tornando cada vez mais grave. O Brasil botou a alimentação na frente e conseguiu reduzir drasticamente. É interessante que os números divulgados pela FAO de 2024 refletem uma redução da fome na América Latina e particularmente na América do Sul, graças à redução dos números no Brasil. Pelo peso que tem, Pelo peso que tem. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da fome em um ano. Graziano afirmou que a Amazônia pode virar um deserto por causa dos desmatamentos, causando impacto direto na alimentação e na vida das pessoas. O Saara, que era uma floresta tropical antes e que virou deserto, por conta do fogo, por conta da corte indiscriminado de árvores, etc, etc. Igualzinho à Amazônia. A Amazônia pode virar um Saara? Pode virar. As áreas já que sofreram desmatamento no início da ocupação, como o sul do Pará, por exemplo, já temos áreas desertificadas por areia, chamado areião, não é? Que não consegue mais controlar. O Brasil está formando um grande deserto, aliás, nessa região ali próxima do que é o núcleo hoje de Matopiba, que é o núcleo de expansão agrícola, tem uma outra área próxima, na confluência dos estados com o estado do Pará, que é uma região já desertificada. E que efeito que vai ter sobre a segurança alimentar e o agronegócio isso? Bom, o deserto não é apenas sobre a segurança alimentar. O deserto é uma área onde você não consegue sobreviver. Você não consegue mais morar lá. Né? Então, nós vamos ter logo, logo as tais tempestades de areia que estão começando a atingir as cidades próximas, etc., se intensificarem. Né? Há uma destruição do solo. Esse é o deserto. O deserto é areia. Ele destrói. É uma praia sem mar. Não é? Ele destrói completamente o solo, inviabiliza o solo para qualquer uso. Não é? Recuperar esse deserto é uma luta muito mais difícil do que preservar, não é? E evitar a desertificação. Segundo o diretor-geral do Instituto Fome Zero, os jovens estão trocando o campo pelas cidades por falta de incentivos e financiamento. O campo está se esvaziando de jovens. Os jovens não querem ficar no campo. Se você quiser manter o jovem na zona rural, você tem que criar as mesmas oportunidades e condições, né, de outros lugares. E hoje, com a internet, nós temos oportunidade de implementar isso, né, de dar acesso
ao jovem do campo, não é? Meios de transporte, meios de moradia, melhores condições de vida e de trabalho. Nós estamos querendo ver por que a América Latina está tão atrasada nisso, não é? E eu estou trabalhando num texto para apresentar, mas algumas coisas já são evidentes. Uma delas é que o nosso jovem não tem financiamento. Se um jovem quiser começar alguma atividade, ele não tem, né? Quem o avalize, quem o garanta, um programa específico que o ajude a começar. Sim. Né? Dá o primeiro passo. Se ele não tiver um pai, uma família que o banque, ele não consegue. Né? Ele tem que sair do campo e ir em busca de outra atividade. A entrevista com José Graziano da Silva vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, apresentou o resultado do primeiro levantamento sobre intenção de votos em Belo Horizonte. O candidato atual prefeito Fuad Noman aparece à frente na disputa pela prefeitura da capital mineira. Fuad Noman, do PSD, tem 48% das intenções de voto, enquanto Bruno Engler, do PL, tem 41%. 8% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos, e 4% não souberam responder. A pesquisa ouviu 910 eleitores entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje, os candidatos à Prefeitura de São Paulo cumpriram a agenda de campanha. Guilherme Boulos, do PSOL, compareceu pela manhã ao debate promovido pela rádio CBN. Porém, Ricardo Nunes, do MDB, não participou. Quem vai contar para a gente como foi o dia dos candidatos aqui em São Paulo é a repórter Estela Freitas, ao vivo. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Como você disse, pela manhã, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, participou do debate promovido pela rádio CBN, que na realidade acabou virando uma sabatina, já que o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, não compareceu. Naquele mesmo momento, Nunes participou de um encontro com o governador Tarcísio de Freitas e 35 prefeitos da região metropolitana. Segundo a assessoria de campanha de Nunes, esse encontro foi para selar o apoio do governador nesse segundo turno. Enquanto isso, na sabatina, Boulos criticou a ausência de Nunes e o acusou de caixa 2 na campanha eleitoral, mas sem apresentar provas. Na saída, ele conversou com a imprensa e disse que vai incorporar propostas de Tabata Amaral e Pablo Marçal na sua campanha. Vamos ouvir. Primeiro, dizer para vocês que eu, cumprindo o meu dever com o povo de São Paulo, vim aqui no que era para ser o primeiro debate do segundo turno. Lamentavelmente, o atual prefeito e meu adversário, Ricardo Nunes, não teve esse respeito com as pessoas. Nós estamos construindo, agora incorporando ao nosso plano de governo, nesse segundo turno, novas propostas. Então, propostas, por exemplo, de crédito para os empreendedores. A gente já vinha falando do Acredita Mulher, para a prefeitura dar um crédito para as empreendedoras que fazem o seu negócio, principalmente nas periferias da cidade. Depois da entrevista, Boulos seguiu a Brasília para se reunir com o presidente Lula. Já Ricardo Nunes participou durante a tarde de uma caminhada pelo comércio na Parada de Taipa, zona norte da capital. Ele falou sobre a acusação de caixa 2 feita por Boulos e justificou a ausência no debate, alegando um alto número de solicitações dos veículos de imprensa. A gente sempre teve na história de todas as eleições municipais 3 debates. Vocês há de convir comigo, eu gostaria de ir em todos, mas é humanamente impossível em 15 dias eu participar de 12 debates. Eu tenho solicitado que vocês façam um pool, que é importante. Meu comportamento será o que foi a minha vida inteira e o que foi dos primeiros debates no primeiro turno, que é respeito. Respeito, não falar mentira, não imputar às pessoas crimes que as pessoas não cometeram, como, por exemplo, o meu adversário, esse extremista, já está imputando a mim, que eu estou processando ele. A Rede TV, o UOL e a Folha de São Paulo formaram um pool para a realização de debate de segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, já foram convidados.
O evento está marcado para a próxima quinta-feira, dia 17, às 10h20 da manhã, nos estúdios da Rede TV. E na primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aparece na liderança. Ricardo Nunes, do MDB, tem 55% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, tem 33%. 10% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. E 2% dos entrevistados não souberam responder. O levantamento ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje é Dia Nacional da Luta contra da Violência contra a Mulher. E nesta data tão importante, o presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena do crime de feminicídio para até 40 anos. O crime deixa de ser considerado um homicídio qualificado e passa a ter um artigo específico no Código Penal. O projeto foi aprovado em setembro deste ano pelo Congresso Nacional. Danos físicos e psicológicos que jamais serão apagados por Caroline. Essas imagens foram gravadas pela Caroline na noite do dia 3 de abril de 2024, minutos antes dela receber 20 golpes de faca do ex-companheiro, com quem se relacionou por um ano. A agressão aconteceu dentro da casa da vítima, em São Paulo. Eu pedi socorro e pedi para ele parar por diversas vezes. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo e ele só falava que ia me matar. Ele voltou para próximo de mim e eu, naquele momento, fechei os meus olhos e fingi que eu estava morta. Ele colocou, inclusive, o dedo para ver minha respiração e me deu a última facada, que foi aqui no rosto, dizendo que ia me desfigurar para ninguém me reconhecer no caixão. Caroline foi salva por vizinhos que ouviram os barulhos no apartamento e o agressor foi preso em flagrante. Mas, infelizmente, nem todas as mulheres ficam vivas para contar suas histórias. No ano passado, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios da série histórica, iniciada em 2015, quando entrou em vigor a legislação que estabeleceu essa classificação para crimes que ocorrem em função da condição feminina. Quantas vidas poderão ser salvas com uma pena mais dura? Por medo que seja desses homens perderem aí tempos de vida depois de fazer esse crime. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, publicado em julho, 4 mulheres foram assassinadas por dia, totalizando 1.467 feminicídios no ano passado, quase 1% a mais em relação a 2022. Também houve um aumento nas tentativas de feminicídio, que atingiram 2.797 casos em 2023, 7,08% a mais do que em 2022. Leis como a Maria da Penha têm ajudado no combate ao feminicídio e agressão contra a mulher. Ela prevê, por exemplo, a aplicação de medidas protetivas. A nova lei sancionada estabelece um aumento nas penas para condenados por feminicídio no Brasil. As prisões, que eram de 12 a 30 anos por esse tipo de crime, passam a ser de 20 a 40 anos. Além disso, as penas poderão ser elevadas em pelo menos 1/3 se a vítima estiver grávida ou nos primeiros meses após o parto. O aumento da pena também se aplica quando as vítimas forem menores de 14 anos ou maiores de 60. É importante que o legislador traga essa mensagem clara para a sociedade para que ela se conscientize de que esse tipo de crime não é aceitável. Entretanto, se faz necessário nós aliarmos políticas públicas e sociais complementares. Nós precisamos de políticas em que se dê uma assistência à saúde a essa mulher, caso ela sobreviva, ou se não, aos seus familiares. Nós precisamos dar, além desse acolhimento emocional, garantir uma reparação do dano. Eu ainda tenho muito medo, Porque quem passou na pele isso, quem viveu uma quase morte, fui eu. Então eu tenho muito, muito medo dele, da família dele, da repressão que possa ter, mas eu não vou me calar. E é por isso que eu continuo falando sobre isso, dando meu depoimento, porque eu quero salvar outras vidas, outras mulheres, e porque eu quero a justiça nesse caso também. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de vender drogas para servidores de vários órgãos públicos de Brasília. Os mandados foram cumpridos hoje de manhã em diferentes endereços.
Segundo as investigações, a droga era encomendada pelo WhatsApp e entregue nos estacionamentos de órgãos públicos. A polícia passou a investigar o esquema após um funcionário terceirizado do Supremo Tribunal Federal ser preso em setembro do ano passado. Depois de investigação, a gente viu que, na verdade, ele era apenas um elo entre os usuários, os clientes, que eram, em regra, servidores com alto poder aquisitivo, e esses traficantes que foram alvos da operação de hoje. De acordo com a polícia, este estacionamento era usado para distribuir drogas para funcionários do STF. Por meio de nota, a Suprema Corte informou que o espaço não pertence ao tribunal e que já tentou regularizar e assumir o local para garantir a segurança, mas que não foi autorizada pelo IPHAN, órgão que cuida dos espaços tombados de Brasília. O texto diz ainda que não há registro de envolvimento de qualquer servidor na prática de crimes. Os suspeitos de tráfico foram presos hoje em flagrante. Na casa deles foram encontrados entorpecentes e dinheiro em espécie. Esses indivíduos eles foram indiciados no tráfico de drogas, os dois de Samambaia também por atuarem em dupla já há algum tempo. Eles também vão ser indiciados na associação para o tráfico. A Polícia Federal prendeu hoje um suspeito de participar da BIM paralela, criada pelo governo do ex-presidente Bolsonaro para monitorar opositores. O suspeito foi identificado como Daniel Ribeiro Lemos, assessor do deputado federal Pedro Júnior, do PL de Tocantins. As investigações mostram que ele teria criado e disseminado notícias falsas de dentro do próprio Congresso Nacional. Os agentes também cumpriram 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em endereços ligados ao assessor. Nós entramos em contato com a defesa do suspeito, mas não obtivemos resposta. Já o deputado Pedro Júnior disse que repudia os fatos e solicitou a exoneração de Daniel Ribeiro. Em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, um engavetamento matou um homem de 57 anos que dirigia um bitrem. Outras 7 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. O acidente envolveu 11 caminhões, uma caminhonete e 5 carros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento do acidente, por volta das 7 horas da manhã, havia muita neblina e chuva fraca. Os moradores de Belo Horizonte comemoram com alívio a chegada da primeira chuva significativa após um longo período de estiagem. O alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte para pancadas de chuva se confirmou essa tarde. Foram registrados alagamentos em vários pontos da cidade. Nesta avenida, os motoristas se arriscaram para atravessar a inundação. Depois de 175 dias, segundo o maior período de estiagem da história, o tempo seco e a fumaça finalmente deram lugar à chuva desde ontem à noite. Gente, eu não estou acreditando. Tá chovendo. Torcedores que acompanhavam Atlético e Grêmio não se importaram em molhar a roupa. Choveu nas últimas horas o esperado para 10 dias em outubro. O alerta para novas pancadas vai até amanhã desta sexta-feira. No interior de Minas Gerais, o teto do posto de combustíveis desabou durante um temporal na BR-262, em Luz. Aí os veículos nossos estão debaixo lá, amassou alguns caminhões, alguns veículos, né? Mas está tudo tranquilo, não teve vítima. Uma exposição em Belo Horizonte mostra os registros do premiado fotógrafo japonês Hiromi Nakagura em uma viagem feita com Ailton Krenak pela maior floresta tropical do mundo. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de novembro no CCBB de BH. Uma expedição até a Amazônia, numa relação de troca, proteção e cuidado com a natureza. Os trabalhos do premiado fotógrafo japonês Hiromi Nakagura foram feitos nos anos 90, em viagens com o líder indígena e escritor mineiro Ailton Krenak. Fotografias que contam histórias e vivências de diferentes povos indígenas. Elas retratam os territórios dos povos Yawanawá, Axaninca, Cricati, dos nossos parentes Yanomami. Ela traz uma cartografia afetiva dos povos indígenas com quem eu
convivo em várias regiões do Brasil. Pelas lentes, Nagakura retratou cenas inéditas do dia a dia de povos originários. Nos rios, eles brincam, tomam banho e conseguem um alimento. Nagakura conta que ficou impressionado com o respeito que os indígenas têm pela natureza, com o sentido de vida coletivo, como eles se alimentam, usam apenas o necessário e não acumulam. A experiência também virou livro e ganhou até um documentário. Sem fronteiras, sem religião, sem guerra. Das florestas do Amazonas até as cheias dos rios do Pará, Nagakura conseguiu capturar sorrisos, formas de vida e belezas naturais de um Brasil originário pouco visto com tanta humanidade. Eu sinto a importância, da gente ter a oportunidade de entrar em contato com as informações sobre a Amazônia. O Ailton Krenak, eu acho que traz a oportunidade de, aqui na cidade, com crianças, a gente tocar um pouquinho do que é a Amazônia. Conhecer a história e a cultura do nosso país, É totalmente diferente da cidade. A vida é muito mais simples, que é o que importa. Isso que nós chamamos de natureza integra também os seres humanos. E que quando os seres humanos estão adaptados à natureza, tudo flui. Tudo prospera. A gente fica por aqui. Lembrando que a partir de amanhã o Rede TV News começa 5 minutos mais tarde, às 7h05, por causa da volta do horário eleitoral gratuito do segundo turno. E é claro que nós esperamos você. Até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite.